graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja mais uma vez com a sua vida, a sua casa e a sua família. Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus para nossa meditação que se encontra aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 26, a partir do versículo 19. A Palavra do Senhor nos diz o seguinte: aqui o apóstolo Paulo, diante do rei Agripa, ele diz o seguinte, testemunhando a respeito da sua vida. Versículo 19 está escrito assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judéia aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam estando eu no templo e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Que o Espírito Santo possa mais uma vez ministrar aos nossos corações através desta palavra. Queridos, o tema desta mensagem é obedecendo ao chamado de Deus. Obedecendo ao chamado de Deus. O apóstolo Paulo, como disse, ele está aqui perante o rei Agripa, testemunhando, fazendo a sua defesa diante de algumas acusações que lhe eram feitas pelos judeus, que o perseguiam por conta justamente da mensagem que o apóstolo Paulo pregava, que era a mensagem de Cristo. O apóstolo Paulo, que havia passado por um processo de transformação na sua vida a partir do momento que ele se encontrou com Cristo, e quando ele se refere à visão celestial, muito provavelmente Paulo está se referindo ao encontro que ele teve com Jesus, quando ele se encaminhava para Damasco, buscando prender os cristãos e perseguindo a igreja de Cristo. Paulo está se referindo a este momento quando ele se encontrou com Jesus e a sua vida nunca mais foi a mesma. E Paulo vai dizer aqui então ao rei Agripa, dizendo: eu não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, eu não desobedeci. Ou, olhando pelo aspecto positivo, é como se Paulo dissesse assim: olha, eu procurei obedecer aquilo que Jesus me mandou fazer. Por isso o tema dessa mensagem é obedecendo ao chamado de Jesus, obedecendo ao chamado de Deus. Todos nós temos um chamado na nossa vida. Jesus nos criou com um propósito, e o apóstolo Paulo pôde entender esse seu chamado a partir do momento que se encontrou com uma pessoa chamada Jesus. E ele vai nos dizer algumas realidades na vida daqueles que, ao serem chamados, procuram responder positivamente, andando em obediência a esse chamado. Em que consiste? Quais as implicações desse chamado? Em primeiro lugar, esse chamado diz respeito ao anúncio da mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo vai nos dizer aqui no versículo de número 20, depois de dizer que não foi desobediente à visão celestial, ele diz: mas eu anunciei, primeiramente em Damasco, em Jerusalém, em toda a Judéia, aos gentios. Então, esse chamado que ele diz respeito ao anúncio da mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo está dando um testemunho da sua vida. E é o que acontece com todos aqueles que um dia se encontram com Jesus. Pessoas que antes andavam num caminho diferente. Pessoas que viviam de uma determinada maneira, muitas vezes totalmente fora do propósito de Deus. Mas a partir do momento que se encontram com Cristo, eles têm uma nova vida. Nós recebemos uma nova vida por meio de Cristo Jesus. E Paulo diz assim: eu anunciei. Todo aquele que é chamado, todo aquele que se encontra com Cristo, todo aquele que tem a sua vida transformada, ele passa a ser um arauto de Deus, um anunciador da mensagem do Evangelho. E nós precisamos entender o que significa isso. Porque a mensagem do Evangelho não se limita a uma pregação expositiva da palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui, mas a mensagem, essa mensagem, ela é transmitida a partir da nossa vida principalmente.
É a partir do modo como vivemos que vamos mostrar. Então, quando Jesus diz aos seus discípulos em Mateus capítulo 5, versículo 16, ele vai explicar isso e nós vamos chegar mais à frente a respeito dessa verdade. Ele diz assim: olha, que a vossa luz brilhe diante dos homens, a fim de que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus está relacionando a luz do próprio Cristo em nós, brilhando nas pessoas. E esse brilho de Cristo em nós e através de nós é que vai fazer com que as pessoas reconheçam que verdadeiramente existe um Deus que transforma vidas e muda a história de pessoas. Anuncie o Evangelho. Você foi um chamado por Jesus para anunciar a mensagem do Evangelho, como foi o apóstolo Paulo. Mas essa mensagem, esse chamado, essa obediência a esse chamado tem um segundo aspecto que está aqui também no versículo de número 20. Depois que Paulo diz que anunciou em todos esses lugares a mensagem, ele vai falar a respeito do conteúdo, da sua fidelidade ao conteúdo da mensagem do Evangelho. E essa é uma segunda característica, um segundo aspecto da vida de todo chamado e que procura obedecer a mensagem de Jesus. Ele vai dizer assim: preguei a eles que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que ele procurou ser fiel ao conteúdo da mensagem do Evangelho. O conteúdo da mensagem do Evangelho é arrependimento em primeiro lugar, para perdão de pecados. E não há arrependimento sem o conhecimento do pecado. Sem que haja um reconhecimento do pecado, e não um pecado pessoal, não é o pecado do outro. Jesus não nos chama para nós sermos juízes da vida de ninguém, é para que nós julguemos a nossa própria vida. A palavra de Deus nos diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados por Deus. Então, quando eu reconheço o meu pecado e me arrependo, esse é o primeiro passo. Essa é a primeira verdade, essa é a primeira parte desse conteúdo da mensagem do Evangelho. Porque aí sim, após então, ele diz que se arrependessem e se convertessem a Deus. Eu quero dizer para você, são duas palavras diferentes e que são fundamentais para mostrar àqueles que verdadeiramente se encontraram com Cristo e tiveram a sua vida transformada. Quando a palavra fala de mudança de mente, a palavra significa metanoia. É uma mudança de conceito, uma mudança interna. E quando a palavra vai nos dizer a respeito de conversão, ou convergir, ou mudar a direção, ele está falando de mudança de atitude. E essa palavra se chama epistrefo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante nós entendermos que só vai haver uma conversão genuína se antes do epistrefo, antes de eu querer mudar de atitudes, a minha mente de fato for mudada. Sem metanoia, não existe uma transformação genuína. Não existe uma conversão genuína. Eu posso frequentar lugares, eu posso dizer que sou de Cristo, eu posso dizer que amo a Jesus, que creio em Jesus, mas a minha vida, e é isso que nós vamos ver depois aqui, a minha vida vai dizer se realmente eu sou um cristão ou não. Se esse epistrefo, essa conversão, ela é fruto de uma metanoia, de uma mudança de mente. E é por isso que ele vai dizer aqui, praticando obras dignas do arrependimento. Pessoas que se encontraram com Cristo, pessoas que verdadeiramente são cristãos, pessoas que verdadeiramente procuram obedecer à vontade de Jesus, mostram com a sua vida, com o seu testemunho diário, que realmente elas creem, porque as suas obras são dignas de um arrependimento de uma vida passada marcada pelo pecado. Em terceiro lugar, queridos, essas pessoas que procuram obedecer, em primeiro lugar, então, o chamado, a obediência ao chamado diz respeito ao anúncio da mensagem do Evangelho. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: eu sou devedor a gregos, a judeus, a bárbaros. Eu sou devedor
a todas as pessoas: eu tenho uma dívida com o pecador e eu quero pagar essa dívida. Todos nós que conhecemos a Cristo, porque alguém pagou um preço pela nossa vida e Deus usou pessoas para trazer a mensagem do Evangelho para nós. Essas pessoas nos evangelizaram, essas pessoas anunciaram o Evangelho para nós e nós também temos essa responsabilidade. Em segundo lugar, nós precisamos ser fiéis ao conteúdo da mensagem do Evangelho. Nós estamos vendo hoje um fast food do Evangelho. Pessoas usando o Evangelho, inclusive, principalmente até de forma financeira, com objetivos financeiros, materialistas. Pessoas que estão utilizando a mensagem do Evangelho para um benefício próprio. A mensagem do Evangelho, o conteúdo dela está aqui na palavra. É arrependimento para perdão de pecados e uma nova vida em Cristo Jesus. Agora, em terceiro lugar, aqueles que procuram obedecer a mensagem do Evangelho. Eles têm ciência de que existe um Deus que, mesmo diante das suas oposições, cuida das suas vidas, a fim de que o Evangelho continue sendo pregado e anunciado. O apóstolo Paulo vai dizer aqui que, por conta da mensagem que ele pregava, os judeus que estavam atrás dele procuravam matá-lo, porque eles não aceitavam aquela mensagem. Eles perseguiam Paulo de cidade em cidade. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 13, que é quando Paulo começa as suas viagens missionárias, você começa a ver claramente como este homem foi perseguido pelos judeus, porque não criam na sua mensagem. A oposição existe ao Evangelho. A oposição do mundo é muito clara em relação a Cristo e ao Evangelho. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, no versículo de número 2, que ele alcançou o socorro de Deus. E ele permaneceu então, dando testemunho tanto a pequenos quanto a grandes. Paulo também não fazia acepção de pessoas, queridos. Paulo pregava o Evangelho para aqueles que estão nas ruas, mas pregava também para os reis. Ele está diante de um rei aqui. Mas o apóstolo Paulo era um homem que não fazia acepção de pessoas, porque o Evangelho é para todos. É para toda criatura, todo aquele que nele crê. Não perecerá, mas terá vida eterna. O apóstolo Paulo experimentou disso então. Dessa fidelidade, a mensagem do Evangelho, a presença de Deus na sua vida era real e era clara, cuidando da sua própria vida, mantendo a vida do apóstolo Paulo e levando ele em diversos lugares, a fim de que a mensagem do Evangelho continuasse sendo pregada e divulgada. Assim é com a sua vida. Esse é o desejo de Deus para com a minha e para com a sua vida. Ele cuida de todos aqueles que são seus. Que eu e você possamos ser encorajados pela vida do apóstolo Paulo. Que eu e você possamos ser encorajados por essa mensagem. Que nós possamos ter essa ousadia de anunciar a mensagem do Evangelho. Que nós possamos ter a ousadia de pregarmos o Evangelho na sua essência. Não negociarmos os valores do Evangelho. E ao mesmo tempo termos a consciência que teremos sim oposições, e não são poucas. São muitas as oposições e de várias maneiras, mas existe um Deus que cuida de mim e que cuida de você. E enquanto o nosso propósito não for cumprido nessa terra, o Senhor vai nos manter aqui. Mas a partir do momento que o nosso tempo aqui se findar, com toda certeza o Senhor vai nos levar para a sua glória. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ser ministrado por essa palavra e que o Espírito Santo de Deus confirme ao seu coração o que Ele colocou no nosso coração. Eu quero orar com você. Pai, nós te damos graças pela Tua palavra mais uma vez, nós te louvamos e te agradecemos. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a graça de vivermos como verdadeiros chamados do Senhor. Pessoas que respondem em obediência ao chamado do Senhor para nós. Abra os nossos lábios para que anunciemos e proclamemos a Tua mensagem, Senhor. Que a nossa vida possa ser um livro aberto, onde as pessoas possam olhar para nós e ver a pessoa de Cristo, glorificando o Teu nome e se rendendo aos pés do Senhor através das nossas vidas. Que nós possamos ser fiéis ao conteúdo desta mensagem, não negociando a mensagem do Evangelho para outros objetivos que não seja glorificar o Teu nome. E que, ó Deus,
o Senhor continue sustentando a nossa vida, que o Senhor continue nos dando consciência de que mesmo em meio a oposições, mesmo em meio a grandes embates, quando estamos na Tua vontade, quando obedecemos ao chamado do Senhor, nós podemos ter a consciência e a convicção de que o Senhor é um Deus que cuida daqueles que o Senhor envia. É no nome de Cristo que oramos, pedindo que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que estão ouvindo esta mensagem, conforme a sua necessidade elas possam receber a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido, mais uma vez que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.